do seu amor. Felizes e agradecidos por mais esta manhã, onde poderemos discutir tema tão relevante à nossa realidade espiritual, como é a valorização da vida, num momento tão sensível e grave, pelo que passa a humanidade, por essa pandemia que é o suicídio, e que muitas vezes o conhecimento do que vem a ser a vida poderia diminuir sensivelmente o índice de suicídios que se torna tão alarmante nos últimos tempos. Que os bons espíritos que aqui se encontram possam encontrar em nós campo receptivo à inspiração, e que aqueles espíritos que se envolvem nessa temática possam se sentir convidados, envolvidos e amparados para compartilhar conosco destes momentos. Se conosco, amigo divino, agora e sempre, que assim seja. Bom, o mês de setembro é um mês muito interessante, porque a gente tem até um mês colorido, de verde e amarelo. Porque a gente tem o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, principalmente por causa dos grandes índices que nós temos tido aí nos últimos anos, suicídios, tá? De pessoas que tiram a sua existência e de pessoas que tentam tirá-la, mas não conseguem, tá certo? E a gente também tem o Setembro Verde, que é a campanha de doação de órgãos. Então a gente tem duas situações. Uma é a situação das pessoas que querem abreviar a existência através do suicídio, e outra de pessoas que querem o quê? Prolongar a existência a partir de uma moratória espiritual, que é a doação de órgãos. Então é muito importante a gente estar discutindo isso, e justamente a temática da valorização da vida acaba englobando as duas. Mas pela gravidade e sensibilidade da situação, a gente vai se focar na cor amarela. Mas lembrando que também nós temos o Setembro Verde. Acabei de falar, você chegou no finalzinho, eu estava falando do Setembro Verde. Tá certo? Bom, antes de mais nada, é importante a gente entender o que é vida, tá? Porque a gente só consegue valorizar aquilo que a gente entende. Então vamos pensar do ponto de vista material. A gente valoriza o ouro? A gente valoriza, tá? É um metal, não só do ponto de vista para fazer as joias, tá? Porque ele tem um valor significativo, mas pelas próprias características físico-químicas dele, ele é muito atrativo. Então, por exemplo, se você pega determinados microprocessadores, eles vão utilizar fios de ouro. São processadores de computador mais rápidos, tá? Porque dissipam menos energia, esquentam mais, então processam as informações muito rapidamente. Então o ouro tem um valor hoje de mercado muito grande. Muitos acreditam que em determinadas épocas é um ótimo investimento, então a gente dá valor para o ouro. O diamante, ele é um outro objeto também valorizado, bastante valorizado. É muito bonito. A gente sabe que no processo de transformação dele de um diamante bruto para um diamante lapidado envolve-se uma verdadeira técnica artística, né? Poucos dominam essa técnica, e a gente vê aí nas joalherias os valores que as joias que possuem diamantes são vendidas. Existem outros materiais que são muito, mas muito mais valiosos do que o ouro, o diamante. Por exemplo, para se produzir antimatéria, você gasta bilhões de dólares. Então, se você fosse pegar aí numa escala, a antimatéria seria a mais valorizada. Se você falar para um físico, para um químico, para um estudioso no desenvolvimento de novas tecnologias, ele não se interessaria nem pelo ouro nem pelo diamante. Ele ia querer o quê? A antimatéria. Tá? Para vocês entenderem isso, por que é tão valorizado? Porque para produzir precisa de equipamentos especiais, exorbitantemente caros,
e pessoas altamente especializadas, uma equipe com muita gente altamente especializada para se poder produzir antimatéria. Então ela é muito valorizada. Então, para a gente poder valorizar algo, a gente tem que entender esse algo. Então, para eu poder valorizar a vida, eu preciso entender o que é a vida. Primeira coisa assim, que é importante a gente considerar é que a vida ela é extremamente difícil de se compreender. Eu vou mostrar para vocês algumas definições. Todas essas definições elas não estão erradas, mas elas estão incompletas. A impressão que dá é que em cada momento, onde cada especialista definiu o que é vida, é como se ele estivesse complementando o que havia sido falado antes. Porque vocês vão ver que conforme a visão de quem define, você vai concordar, nossa, realmente isso é vida. A hora que vem a outra, não, mas isso é vida. Aí vem a outra, não, agora eu fiquei em dúvida, porque eu acho que agora a vida é justamente isso. Então, como é algo muito complexo de se definir e também de se conceituar, muitas vezes a gente não gasta o tempo necessário para pensar sobre isso, para refletir sobre isso e para estudar sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, a grande maioria das pessoas pensa que o antônimo de vida é morte. E o antônimo de vida não é morte. Se você até pegar no dicionário, dependendo do sentido que você vai dar para a palavra vida, ele até pode aparecer como morte, mas o antônimo de morte é nascimento. O contrário de morte é nascimento, não é vida. Tenta pensar no que é o antônimo de vida. Se você não consegue entender o que é vida, fica difícil tentar fazer o antônimo. Por isso que você não encontra o antônimo de vida. Existe uma matéria que eu leciono que chama o nascimento e a morte das estrelas. Isso daí é um capítulo técnico dentro da astronomia. Ele não fala a vida e a morte das estrelas. É chamado nascimento e a morte das estrelas. Então, para a gente conseguir entender, já que é uma campanha de valorização da vida, que por mais que eu desvalorize a minha vida e por mais que eu queira exterminá-la através da morte, eu não vou conseguir, porque a morte não se encaixa nisso. A morte se encaixa com o fechamento de uma existência a partir do momento que ela foi criada com o nascimento. Então isso é muito importante para eu entender que talvez não, com absoluta certeza, será decepcionante eu achar que a morte, seja natural ou seja provocada, acabará com a minha vida. Ela não vai acabar. Ela vai acabar com a minha existência. Finalizando um processo que começou com o nascimento. Isso é muito importante para a gente poder compreender o que vai ser discutido nas próximas 4 semanas. Eu pus amarelo, tá? Porque eu achei que tinha a ver com a temática. Então, olha só o que fala o dicionário Aurélio. É o conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestarem funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então a gente vê que tem a ver com a atividade. O dicionário Aurélio, ele estabelece a vida como sinônimo do quê? De atividade, uma vez que ela se manifesta nas diversas funções orgânicas. Santo Agostinho foi um filósofo da Igreja Católica, que inclusive tem diversas mensagens e auxiliou muito Allan Kardec na estruturação das obras básicas. Então a gente vai ver diversas mensagens nas obras básicas. Diz o seguinte, quando estava encarnado, que ele considerava filosoficamente muito simples a vida como sendo a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o próprio fim, que ele denominava enteléquia. Já Claude Bernard considerava impossível defini-la, por ser inacessível e abstrato. Claude Bernard
foi um médico francês, século XVIII, século XIX, mas mais do século XVIII, considerado o pai da experimentação e metodologia científica dentro da medicina, certo? Nos meios acadêmicos, principalmente na França, é respeitadíssimo. Ele falava que vida é um fenômeno tão complexo, que era impossível defini-lo. E olha que ele era um fisiologista. Ele lidava com os fenômenos, o quê? Metabólicos, lidava com o funcionamento dos órgãos físicos. Aqui alguns exemplos, tá? Só para a gente poder começar a nossa discussão. Então, os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Então, que a gente estuda, por exemplo, nas aulas de ciência, nas aulas de biologia. Você tem lá um sopão nutritivo, vai ter descargas elétricas, experiência de Miller. Tá? Inclusive, provado cientificamente quando se faz uma simulação de como foi o início da vida material no planeta. É possível conseguir as primeiras moléculas de aminoácidos, depois de polipeptídeos e assim por diante. Os vitalistas acreditam na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Esse aqui até muitas vezes nos aproxima um pouco desse pensamento, né? Uma vez que Allan Kardec também utiliza a ideia de princípio vital, mas Allan Kardec utiliza de maneira diferente do que está colocado aqui, tá certo? Mas, para os corpos que possuem a vida orgânica, é basicamente isso. Já o materialismo dialético apresenta o conceito de que a vida esteja originada no sistema no qual tudo se modifica, em um incessante movimento de superação de umas partes por outras, em que não há fenômenos isolados, mas tudo está o quê? Relacionado. Às vezes, para quem é espiritualista e, portanto, ou é espírito, ou é de outras religiões, é difícil concordar de que eles têm, de alguma forma, razão. Quando é observado pelo ponto de vista deles, está certinho o que eles falaram. Certíssimo. Ai, mas eles são materialistas, daí só por isso eles são burros? Não, tem diversas observações muito interessantes. Aliás, fazendo um adendo aqui, o materialismo ele é importante porque até hoje os materialistas não conseguiram comprovar de que o espírito não existe. Você pode olhar em qualquer pesquisa científica. Não existe comprovação científica feita pelos materialistas de que o espírito não existe. Não há comprovação. Tá? Então é muito importante por isso, porque cada vez que é montado um experimento não é comprovado, um pontinho a mais para nós que acreditam que o espírito não existe. Tá? O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente, que a criou, né, que criou a vida e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade, que se direciona para o rumo da perfeição. A maior parte de nós se identifica com essa proposta aqui, com essa definição do que vem a ser a vida. O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular, em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes que decorrem da sua ótica vivencial e cultural. Aí eu nem coloquei assim as possibilidades filosóficas, porque são tantas, que a gente ficaria só debatendo ou discutindo o que os filósofos falavam muito antes de Cristo, até recentemente aqui, século XXI. O artista, conforme a área que se dedique, tentará traduzi-la em beleza e majestade, ou não. Porque muitos artistas vão traduzi-la de maneira o quê? Pessimista, desgraçada e deprimente. Mas a grande maioria gosta de traduzi-la dessa forma. A vida também, essa aqui é uma das que nós espíritas mais utilizamos,
pode também ser considerada como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam seres vivos, como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade, que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. E por que eu estou chamando a atenção para essa? Porque muitas vezes, em estudos, em atendimentos fraternos, em textos ou artigos, eu encontro a ideia de vida como está colocado aí. Tá? Aí vários espíritos, como Joana de Anjos, que é onde eu me baseio essa primeira parte do estudo, Emmanuel, André Luiz e assim por diante, eles fazem uma diferença entre a vida com V minúsculo e a vida com V maiúsculo. Quando eles utilizam a vida com V minúsculo, é essa ideia aqui que eles estão dando, como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam os seres vivos e assim por diante. Por quê? Porque aí eles estão falando de vida no sentido de existência física. E quando eu falo da vida como sinônimo de existência física, realmente, a minha existência, ela começa no nascimento, está ali no livro dos Espíritos. Quando começa a encarnação dos Espíritos? No momento do nascimento. Tá? E termina com a morte do corpo físico. A existência termina ali. A desencarnação vai ocorrer depois da morte do corpo físico. Mas ele deixa de existir para o mundo físico a partir do momento que o corpo morre. Então a ideia aqui, ó, vida com V minúsculo, quando eu tenho esse período de tempo que compreende o nascimento e a morte, é a existência física. É essa que eu consigo acabar. Seja pela morte natural do corpo físico, ou através do suicídio, pela morte o quê? Provocada. É a vida com V minúsculo. Eu não consigo acabar com a vida com V maiúsculo? Para quem gosta da vida, felizmente, não. E para quem não gosta da vida, também, felizmente, não. Por quê? Porque nós somos seres o quê? Imortais. Nós somos seres imortais. E quando nós temos a ideia de vida com V maiúsculo, ela é o conjunto de existências, ou seja, de encarnações. É um conjunto de encarnações com um conjunto de momentos em que eu fiquei o quê? Desencarnado. Vivenciando, experimentando lá na erraticidade. Enquanto eu for um espírito errante, eu estou sujeito o quê? A lei que imprime em mim a necessidade de ter existência. Então a vida com V maiúsculo, ela vai ser o conjunto em que eu vivi no mundo material e no conjunto em que eu experimentei no mundo o quê? Espiritual. Sendo imortal, não tem como eu acabar com a minha vida, com a minha realidade espiritual. Veja bem que eu tomei o cuidado de colocar a palavra imortal e não eterno. Porque o imortal é todo aquele que tem começo, mas não tem o quê? Fim. Deus é eterno. Nós somos imortais. O que muda? Dentro do sistema de trabalho da doutrina espírita, a eternidade é tudo aquilo que não tem começo e não terá fim. Então, sendo Deus o incriado, Ele é eterno. Sendo Deus o amor supremo, e Ele não teve início, eu posso falar que o amor existe desde toda a eternidade? Sim, porque o amor existe desde que Deus é Deus, que eu não sei quando é isso. Nós não temos condições nem de apreender essa ideia. Então nós somos imortais. Nós tivemos um começo com a criação divina, somos criaturas de Deus, mas não teremos fim.
Voltando, já a nossa existência, ela começa com o meu nascimento e vai terminar com a morte do meu corpo físico. Tudo bem? Pergunta, Vivian. Questão de imortal e eterno, beleza. Eu escutei recentemente sobre a questão de sermos infinitos. Essa é uma terminologia que você diz dela. Ó, ser infinito é não ter começo e não ter fim. Isso é um atributo de Deus, mas não é o próprio Deus. Aliás, quando os Espíritos dizem para Allan Kardec que Deus é eterno, Allan Kardec pergunta, então, se Deus é eterno, se ele não teve começo nem fim, eu posso dizer que Deus é infinito? Aí os Espíritos dizem para ele o seguinte: Deus é infinito nos seus atributos, porque são absolutos, mas ele não é o infinito. Por que a gente fala isso? Que o infinito não tem começo nem fim. Isso daí é uma característica de estudos, principalmente na área de exatas, que você pega uma reta, por exemplo. Uma reta, ela é infinita. Por que ela é infinita? Porque ela não tem começo e nem fim. Um outro termo, uma outra significação que a gente tem para o termo infinito é tudo aquilo que é desconhecido. Aquilo que é desconhecido, muitas vezes em ciência você coloca como sendo o quê? Infinito. Porque aquilo que é desconhecido, você não sabe onde termina. Se você não sabe onde termina, ele vai ser o quê? Infinito. Tanto que muitas vezes, eu lembro quando era criança, falava-se que o universo era infinito. Porque não sabia se onde ele terminava. Estudei isso na escola. Hoje eu falo para os meus alunos, com o conhecimento que nós temos hoje, que o universo é o quê? Finito. Como em astronomia e astrofísica tudo muda, pode ser que amanhã eu esteja falando outra coisa. Mas com o conhecimento atual, ele teve um começo, lá no Big Bang, e ele tem um fim, que é a estrutura, toda a estrutura que compõe o universo. Então ele tem um fim. Tá? Então Deus não é o infinito. Seria a gente pegar a causa, o efeito, pela causa. Tá? O efeito, ele é infinito nos seus atributos. Mas ele não é o próprio infinito. Tá? Agora, se você utilizar essa ideia como desconhecido, até pode ser usado em algumas circunstâncias, porque ele é desconhecido para nós. Mas para Jesus, por exemplo, ele não é desconhecido. Então você ainda tem que relativizar essa situação. Tudo bem? Oi. Essa última concepção, a Bíblia também pode ser considerada entre nascimento e morte. Nascimento, numa questão semântica de palavras, seria concepção ou nascimento? Não, concepção é no momento em que é feito, em que ocorre o encontro. Isso, ocorre a fecundação, enquanto o espermatozoide com o óvulo. A encarnação, ela não se dá nesse momento, ela começa nesse momento. Mas a encarnação, ela só se inicia para valer, isso está no livro dos Espíritos, no nascimento. Entendeu? Já está em processo. Daí, por exemplo, como já está em processo, daí porque diversas legislações, inclusive a brasileira, defende o feto em relação ao aborto. Porque já existe, do ponto de vista do direito, ali já existe vida. Entendeu? Do ponto de vista espiritual, ali, a vida do ponto de vista, aqui ó, essa vida aqui que eu estou falando, ordinária, não essa vida aqui, é o que a gente vai trabalhar com a valorização da vida, isso daí. Tá? Então o que acaba acontecendo? Se você pegar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é visto o aborto, do ponto de vista espiritual. Se o aborto é crime, sim, é um crime. Porque você está impedindo que o espírito inicie a sua caminhada, a sua jornada encarnatória. Ela começa ali, ela começa um processo, começa ali na concepção, na fecundação, mas pro espírito, a existência material dele, que é no momento que ele vai se manifestar materialmente falando, começa o momento em que ele sai do corpo da mãe. Mas existe vida intrauterina? Lógico que existe, alterações e assim por diante. Tá? Aí pergunta assim, mas
E para aquelas pessoas, por exemplo, que não tem nada a ver com religião, primeira coisa, antes de eu falar isso, a doutrina espírita não é contra quem comete o aborto. Né? A doutrina espírita, ela se posiciona contra o aborto. Quem comete o aborto, o problema dela. Depois se vê com a sua consciência, com as leis de Deus. Tá certo? Agora, a questão do aborto ela é interessante pelo seguinte: por que a nossa legislação ela se posiciona contra o aborto? Porque sempre o que a gente ouve é o seguinte: se o corpo é meu, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. E aí existe uma discussão sobre isso. Esse corpo, esse feto, será que é somente seu? Será que é totalmente seu? Será que é só uma extensão sua? Então tem essa discussão. Agora, do ponto de vista do direito, existe uma outra discussão, que está dentro do direito civil, que fala sobre a personalidade jurídica e a lei de sucessão. O que quer dizer isso? Quando uma mulher está grávida, ela tem um feto, esse feto ele tem personalidade jurídica, ou seja, ele tem direitos perante a nossa legislação. Um desses direitos que eu posso te exemplificar é na lei de sucessão. Por quê? Ele se torna herdeiro. E como a lei considera que ele se torna herdeiro, eu não posso mais o quê? Matá-lo. Então a lei acaba criminalizando esse ato. Existe uma tipificação dentro do Código Penal criminalizando o ato do aborto, porque o feto ele possui a personalidade jurídica perante a nossa sociedade, perante a nossa legislação, e ele tem direitos sucessórios. Então, se por acaso eu tenho aí uma grande quantidade de bens e eu acabo engravidando uma pessoa, esse feto vai ter direito à herança? Vai. Agora imagina assim, vamos supor que essa gravidez seja fora do meu casamento. Eu já tenho um casamento, tenho filhos, e eu tenho agora uma gravidez. Agora vamos supor, um filho, a gravidez com uma mulher. Vamos supor agora que essa mulher esteja grávida de gêmeos. Então não só os meus filhos dentro do casamento vão ter que dividir com um, como vão ter que dividir com dois a herança. Mas eles têm direito à herança, porque está dentro da nossa lei. Então não se está discutindo dentro da legislação brasileira questão de religião, se o corpo é o que não é. O que se discute é direito, ciência jurídica, entende? Então se ele acaba tendo esses direitos têm que ser o quê? Preservados. A nossa legislação, o nosso direito é bem complexo, às vezes até complexo demais, o que dá raiva para quem é operador do direito, né? Fala, é muita lei, muita coisa. Mas em outros momentos, esse grau de complexidade, ele preserva a existência de quem está em processo reencarnatório. Tanto que muitas vezes eu tenho alunos que perguntam assim para mim, se é a favor ou contra o aborto. Eu já sei que isso é uma pegadinha do malandro, que no fim eu vou me dar mal, qualquer discussão que eu me posicionar. Aí eu só falo assim, você tem condições, você tem competência para discutir personalidade jurídica e lei de sucessão? Não, nem sei o que é isso, então não dá nem para começar a debater com você. Porque se você quer debater aqui, eu quero debater aqui, ó. Tá? Espera 10 anos, mais ou menos, vai estudar isso, vai se inteirar sobre isso, tá certo? Aí a gente volta a ter uma conversa. Você vai vir com essa historinha de religião, vai vir com essa história que você tem direito ao seu corpo, eu não vou ficar discutindo isso aí, meu amigo. A gente vai falar o quê? De um Estado que tem o direito de proteger os seus cidadãos. Cidadãos são quem tem direitos e deveres. E o feto tem direitos. Então aí eu já encerro por aí. Se alguém tinha dúvida qual que é a minha posição em relação ao aborto, a minha posição em relação ao aborto é essa. A posição em relação ao aborto da doutrina espírita, que o aborto realmente é crime, tá certo? E que mais cedo ou mais tarde nós teremos o quê? Que reparar esse mal. O importante é que toda ação que eu faça, ela é reparável. Então, quando a gente vai estudar o aborto, o que a gente tem que estudar é que o aborto ele é o quê? Totalmente reparável. Enquanto que o suicídio, você só se repara nas outras existências, pela própria estrutura do que vem a ser o suicídio, você está fugindo da existência, o aborto você consegue o quê? Reparar ainda nessa existência. Tá? Mas esse é o posicionamento da nossa legislação, porque que não consegue se aprovar, por mais que o pessoal tente, vai se ter um conflito
jurídico se for descriminalizado o aborto. Esse é um problema com o direito civil. Fala, Benito. Acho que não. Mais alguém quer perguntar sobre isso? Senti um silêncio agora. Eu acho que eu vou esperar mais uns 30 segundos. Foi muito forte, né? Vou esperar uns 30 segundos para vocês respirarem um pouco, dar aquela espreguiçada, né? Então, obrigado. Vou voltar um pouco, eu vou falar sobre a eternidade e infinito. Quando a gente estava conversando isso aí. A eternidade, a existência de Deus, ela vem na gente um pouco no sentido da fé, de acreditar. O interessante da doutrina espírita é que ela vem logo no livro dos Espíritos, quando pergunta o que é Deus, ela explica, aí entra a fé raciocinada, ela explica logicamente para a gente a existência de Deus, ela prova logicamente a existência de Deus. Isso é muito interessante. Quando a gente diz que Deus é eterno, a gente está afirmando que Deus é, porque a eternidade não tem passado, não tem futuro, ela é presente, ela é. Já infinito é o que não tem fim, implica o não ser, ou seja, o desconhecido. Por aí eu acho que vem a clareza da eternidade e infinito em Deus. Os atributos são nos desconhecidos, porque eles não têm fim. Mas enquanto Deus ele não é a crença, ele é saber. Então, mas aí, por que o livro dos Espíritos começa com Deus? Porque a doutrina espírita tem 5 princípios norteadores ou dogmas filosóficos. Aí depende de como você vai analisar, mas são princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro princípio é a existência de Deus. Tá? Aí, o ano passado, comecinho do ano passado, ou retrasado, eu fiz um estudo sobre Deus, aqui no Batuí. O que a gente concluiu nesse estudo? Que Deus é o ponto de partida de um sistema de estudos estruturado por Allan Kardec para poder o quê? Montar o que ele chamou de doutrina espírita. Eu não preciso provar que Deus existe. Eu não preciso provar. Por que eu não preciso provar em cima desse sistema? Porque toda doutrina ou toda ciência, ela se baseia no que a gente chama de conceito primitivo. E o conceito primitivo não se prova. E o que eu usei na época? Eu usei a geometria como exemplo. Ó. A gente tem, por exemplo, lá 3 conceitos primitivos, que é o ponto, que é a reta e é o plano. O ponto existe, a reta existe, o plano existe. Prova, não prova. Mas por que você não prova? Porque não tem como provar. O meu sistema de trabalho dentro da geometria, ele começa com esses 3 elementos, e aí vão surgir o quê? Os postulados, os teoremas e assim por diante. É a mesma ideia de Deus dentro da doutrina espírita. Por ser uma doutrina nova, uma ciência nova, não derivada, ela parte do princípio de que Deus existe e ponto final. Porque é um conceito primitivo. Não se prova a existência de Deus. Eu falo dos atributos. Da mesma forma que eu falo das características do ponto. O ponto é dimensional. Mas você representa? Isso é uma representação. Isso não é um ponto. Isso é a representação do ponto. Porque se eu vier com uma régua aqui, eu meço daqui. Então ele tem dimensão, 1 centímetro, 1,5 centímetro, meio milímetro, sei lá o que eu vou ter aí. A mesma ideia a gente tem para Deus. Cada um de nós faz uma representação de Deus. Jesus fez a melhor representação possível. Ele é o Pai. Antigamente, Deus era representado por um guerreiro. Então a gente não precisa nem se preocupar em ficar tentando provar se Deus existe ou não, porque dentro da nossa estruturação, dentro da estruturação da doutrina espírita, Deus é o conceito primitivo. Tanto que os Espíritos falam isso para Kardec. Não, você vai se perder se você começar o quê? A ficar querendo remontar o início de Deus. Como que Deus pode ser um incriado?
Como que ele não tem começo, não tem fim? Ele está no plano absoluto, a gente não consegue acessar Você isso. diz que não existe efeito sem causa. Isso é um axioma. Tanto que eles falam isso para Allan Kardec. Não existe um axioma que você gosta muito de usar, que é que todo efeito possui uma causa? Sim. Kardec colocou como sendo a causa Deus. Ele poderia ter colocado natureza. A natureza não é um conceito primitivo. Entende? Então, assim, a gente nem precisa se preocupar com isso. Os ateus querem morrer quando eu falo isso. Porque eu não vou ficar debatendo a existência de Deus. Ah, mas eu sou ateu, eu quero debater. Eu não vou. Eu não tenho condições de debater a existência de Deus. Para a doutrina espírita, ele existe e ponto final. O que a gente estuda são os desdobramentos da existência dele. Que aí sim nos interessa. Que são as leis. Tem uma entrevista no YouTube com o Jung, que já é bem velho, não sei se você já viu essa entrevista. Já vi. Chega uma hora que perguntam para ele assim, mas o senhor acredita em Deus? E ele dá um tempinho, dá um sorriso leve e falou assim, eu não acredito, eu sei. Justamente. Porque não tem a ver com crença. Ou você tem certeza, ou você não tem certeza. Claro. E assim, se puder baixar, e assim sucessivamente, cada pessoa, entendendo-a, definindo-a de acordo com a sua percepção, com a sua emoção, com a sua capacidade cultural, fornecerá conceitos compatíveis com a sua forma de ser. Por isso que a gente vê em algumas sociedades que se matar é algo que honroso. Porém, isso pode até ser um atenuante em relação às consequências. Se matar como sendo um fato honroso. Hoje eu não sei, mas na época que meu avô veio do Japão, no começo do século XX, o harakiri era uma forma honrosa de se sair da existência. Eles trabalham muito com honra. Então, vamos supor que algum japonês tenha se matado pelo harakiri. É atenuado pela cultura. Mas as consequências existirão? Muito. Elas existirão. Tudo bem? Então isso é muito, muito, muito importante para nós. Tá? Por isso que a gente precisa primeiro definir o que vem a ser a vida, para a gente ter um padrão do que a gente vai conversar durante esse mês. E aí Joana de Ângeles diz o seguinte: no que diz respeito à vida humana em si mesmo, apesar da vida estar com V minúsculo, ela está falando isso daqui, ó. Apaguei, aquele vida com V maiúsculo. Detectando sua gênese, ou seja, o início da vida, no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira. O espírito, que somos nós precisamos de um alimento, que é um alimento para dar manutenção à nossa vida. É o amor. E é isso que ele está falando dessa inspiração. O amor de Deus eu consigo quando eu me conecto às fontes superiores da vida. Existe o amor, que é aquele amor ligado à afetividade, que está ligado ao quê? Às nossas relações do dia a dia. Mas todos nós precisamos dessa inspiração. Tanto que essa inspiração, olha, a Joana de Ângeles continua, ó, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das multifárias encarnações, ou seja, das diversas reencarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. A obra mais complexa de Deus somos nós. Aliás, pelo nível dos nossos conflitos já dá para entender isso, né? É um grau de complexidade mesmo, tá certo? Mas olha só, nós somos os representantes do princípio inteligente do universo. Nós temos a capacidade de sentir, de amar, de nos emocionar, de criar, de construir e de
várias coisas nós podemos construir, mas principalmente, e talvez aí seja um ponto para a gente discutir nos nossos próximos encontros, construir a nossa felicidade. Uma das grandes decepções que o ser humano tem é que a felicidade, ela não é um pacote pronto que virá como um presente de Deus num ato miraculoso, também chamado de milagre. Eu não vou ser feliz por um ato miraculoso. E às vezes eu me engano, porque eu acho que esse ato miraculoso, talvez Deus não envie ele diretamente, mas pode enviar a partir de um emprego que eu ame muito, onde fala assim, agora sim eu vou ser feliz. Através de vivências sociais, em que eu falo, nossa, eu estou podendo fazer isso, eu estou podendo viajar, estou podendo comprar, agora sim eu vou ser feliz. Quando eu encontro o que popularmente a gente chama aí de cara metade, ou popularmente a gente chama de alma gêmea, que a gente vai ver que na doutrina espírita não existe isso, nem cara metade, nem alma gêmea, agora sim eu vou ser feliz. São todos pacotes em que eu acho que eu encontrei a minha felicidade. Quando nascem os filhos, bom, emprego eu não consegui ser feliz. Comprar as coisas eu não consegui ser feliz. Ou porque eu não estou com um bom emprego, ou porque ele me deixou feliz o que eu tenho. Comprar as coisas também não tem me deixado feliz. O meu casamento também não está feliz. Agora eu vou ser feliz com o meu filho. Talvez daqui a alguns anos você veja que você também não vai ser feliz com o seu filho. Então vamos esperar os netos. Não, porque agora não tem erro. Não tem não. Porque a felicidade não é uma situação externa. A felicidade é o estado de construção da plenitude, é o estado de pacificação dos meus conflitos. É quando eu consigo me integrar a esse psiquismo divino. É quando eu consigo sentir efetivamente essa inspiração, que é o amor, que aqui a Joana de Anjos chama de energia com que nós nos nutrimos. A felicidade não é um pacote pronto. E hoje o valor que nós temos, um dos valores que nós temos muito difundido na nossa sociedade, que é extremamente materialista e imediatista, é que eu tenho que ser feliz a qualquer custo. E eu tenho que ser feliz dentro de determinados padrões. E essa felicidade tem que acontecer o mais rápido possível. Por quê? Porque depois, quando eu chegar aos 30, enquanto eu estiver com uns 20, e se eu não for feliz na hora que eu chegar aos 30, eu vou estar velho. Quando eu tiver 30, eu tenho que ser mais feliz ainda, porque quando eu chegar aos 40, eu vou estar velho. Quando eu chegar aos 40, eu preciso estar muito mais feliz, porque quando eu chegar aos 50, eu vou estar mais velho ainda. E o que nós estamos vendo são pessoas vivendo com 80, 90, 100 anos. É como se a providência divina nos mandasse um recado patente, palpável, de que a felicidade é uma construção ao longo das décadas. Não é para a gente usufruir de maneira imediatista e consumista. É uma construção que demanda tempo, demanda esforço, demanda realização. E muitas vezes, ao não conseguir compreender esse significado, eu me desespero. Porque parece que está todo mundo feliz. O ano retrasado, quando eu pedi a ela em casamento, foi em outubro, que na semana chamada Semana de Saco Cheio, né? Então a gente foi para Búzios. A gente já tinha ido em junho para Búzios. Aí num determinado momento a gente estava no avião e ela falou assim: nossa, você está estranho, parece que você está triste. Eu falei: não, não é nada, é medo de altura. Eu tenho um certo medo de altura, mas é que naquele momento eu lembrei que eu tinha esquecido a aliança. Eu não podia falar para ela que o motivo da minha tristeza era essa, né? Então eu não pude compartilhar com ela. Mas você está muito estranho, você já me olhou, eu estou passando mal. Mas era porque eu tinha esquecido a aliança. Aí quando chegou em outubro, eu falei para ela: nós vamos de novo para Búzios, porque ela adora. Mas de novo, não foi legal a outra vez. Por quê? O avião não estava tão
Eu fiquei traumatizado com aquela viagem, eu tenho que superar a viagem. Aí a gente foi de outubro para Búzios, né? Aí eu pedi a ela em casamento e tudo. Deu tudo certo, para quem estiver vendo no vídeo. Casamos, tá errado aqui, mas casamos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. A gente foi fazer um passeio de barco, mas estava tão frio, que era insuportável você se divertir naquele passeio. Eu falei para ela assim, vamos fazer um experimento social? Ela falou, qual? Vamos tirar foto, postando que tá super legal. E aí no frio, ela falava assim, ó, agora parou de inventar um pouco, vamos tirar foto. Tiramos várias fotos. Insuportável o frio, o passeio não foi agradável, a gente não via a hora que acabava aquele passeio, mas eu tinha que fazer esse experimento social, né? Aí beleza, um monte de curtidas, um monte de gente comentando, ai que maravilhoso que tá aí, tal. A gente fala, tá ótimo, você tem que ver, a foto não reflete o quão maravilhoso está o passeio. Vários comentários a gente fez, se vocês procurarem lá, vocês vão achar isso. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou, várias pessoas, amigos, familiares, falaram assim, nossa, que inveja que eu tive de vocês. Aí a gente contou a verdade para a pessoa. Se vocês vissem a felicidade de algumas pessoas ao saber que aquela felicidade que nós usufruímos, não era a felicidade que ela havia imaginado. Por quê? Porque como a gente está numa sociedade materialista e imediatista, para essas pessoas a felicidade é quantificável. Então, se a quantidade de felicidade do outro é maior do que a minha, eu tenho que conseguir isso a todo custo, a todo preço. E a hora que descobriram que não existia felicidade nenhuma, o que teve ali foi quase uma pneumonia, porque passou muito frio, muitas pessoas sentiram o quê? Alívio. Então você imagina, pessoas que passaram uma semana, 2 semanas, 3 meses, em grande sofrimento, porque achavam que eu estava o quê? Feliz. Isso é muito importante para nós. Porque quando eu tenho essa ideia de felicidade, quando a felicidade do outro me atormenta, é porque eu ainda não entendi o significado, não entendi o que é vida, não entendi o significado da vida, e estou esperando de maneira miraculosa um milagre acontecer na minha vida. E o milagre, ele não vai acontecer. Vai acontecer muito trabalho, muito esforço, para que nós possamos ter experiências que vão diminuir o grau de conflitos que eu tenho, e essas experiências têm que ser do bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. A salvação aqui não é do inferno, nós não acreditamos no inferno. A salvação é a salvação dos nossos conflitos, dos nossos tormentos íntimos, da nossa dor e sofrimento. A partir da caridade, que é a prática do bem, que renova os nossos sentimentos, eu começo a dar significância à minha existência. E aí eu começo a dar significância à minha vida. E os meus conflitos, as minhas dificuldades vão diminuindo. E conforme eles vão gradativamente diminuindo, gradativamente, a felicidade vai se construindo em nós. Então, para a gente poder entender o que é vida, para valorizá-la, nós precisamos, primeiro, entender quem eu sou. E isso a gente deixou claro com os conceitos que nós apresentamos. Quem eu sou? Eu sou uma criação de Deus. Nos dizeres de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, eu sou o filho de Deus. Porque na oração dominical, ele deixou muito claro isso. Pai nosso que estás nos céus. Então, ele deixou muito claro quem eu sou. O que nós vamos discutir nos próximos encontros, você viu que não foi tão direto essa discussão. Foi uma construção do quê? De conceitos. De onde vim? Para onde vou? Uma vez que eu sei o que é a vida, e esse conhecimento do que é a vida vai me respondendo essas perguntas, eu começo a valorizar. Porque mais importante
para quem tem dificuldade em valorizá-la, do que saber quem eu sou, mas de onde vim, é justamente para onde vou. Porque se eu estou no estado de conflito, sabendo para onde eu vou, e para onde eu vou não é vou após a morte do corpo físico. Qual é a minha destinação como filho de Deus? Essa é a ideia que a gente já começou a falar aqui sobre a felicidade, a destinação, o único determinismo que existe para a criatura. A partir do momento que eu descobri realmente para onde eu vou, e é impossível eu não ir, para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, é que eu começo realmente a dar valor à vida com V maiúsculo, porque ela engloba a vida com V minúsculo. Alguma pergunta? Então vamos encerrar por aqui, lembrando a todos novamente que a nossa página, nosso canal no YouTube, Centro Espírita Batuíra, Ribeirão Preto, necessita de 1000 inscritos para liberar a produção de vídeos ao vivo pelo YouTube, onde nós vamos ter mais ferramentas para a divulgação da doutrina espírita. E como que nós fazemos isso? Nós temos que ter um e-mail do Gmail. O e-mail do Gmail é o e-mail do Google. É só ir lá no Google, eu vou escrever ali, tá? É só ir lá no Google, escreve assim, e-mail do Google. Aí vai aparecer lá o link para você fazer a sua inscrição. Aí, por exemplo, o meu é saber@gmail.com. Aí, o Bibi, põe lá, bibi@gmail.com. Quando eu faço o e-mail do Gmail, me habilita a conseguir fazer inscrição num canal qualquer do YouTube. Então, você faça, se já não tiver, o e-mail do Gmail, para que você tenha habilitação para poder se inscrever no canal do Batuíra. Para que nós possamos o quê? Melhorar a qualidade das nossas transmissões ao vivo e também melhorar a divulgação da doutrina espírita dentro do movimento espírita e também fora do movimento espírita. Eu tenho compartilhado os vídeos, as palestras que são filmadas, né, as minhas no caso, e com pessoas das minhas redes sociais, e a quantidade de pessoas que não são espíritas, que não têm religião e que inclusive não acreditam em Deus, mas que têm chegado e falado que têm assistido e que tem algo muito interessante ali, porque eles não conseguem entender como que um professor da área de ciência pode acreditar nisso, então eles estão com uma pulguinha atrás da orelha, então eles vão assistir para ver como é. Isso daí tem feito o quê? Tem feito uma divulgação pequenininha, mas muito maior do que nós tínhamos em relação à doutrina espírita. E nesse momento que nós vivemos, dos valores que a nossa sociedade hoje tem alimentado e tem disponibilizado, é muito importante que nós possamos também divulgar esses conteúdos espíritas. Tá? Ah, mas eu não tenho, eu já tenho um outro e-mail, nem vou usar esse. Não tem problema. Faça esse, depois não use para nada. Porque aquilo que você precisava usar para se inscrever no canal, já está sendo usado. Certo? Lembra que nós podemos ajudar na divulgação da doutrina espírita só fazendo um e-mail do Gmail e entrando no nosso canal do YouTube. Centro Espírita Batuíra, Ribeirão Preto. Nós precisamos de 1000 inscrições. Nós temos, ainda falta 759. 49 ou 59? 759 inscrições. Contamos com todos, daqui do salão e da internet também. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, já sintonizados com os benfeitores espirituais da casa, para que nas próximas semanas possamos nos reunir novamente para dar continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos. E é com alegria, Senhor, que aqui nos reunimos, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia.
mas sob a sua sublime orientação, mestre, juntamente com os trabalhadores na casa de Batuíra, onde pudemos discutir assunto tão pertinente acerca da nossa realidade espiritual quanto a vida. E com a certeza de que espíritos em conflito, assim como nós, porém desencarnados, necessitados desse esclarecimento, como também do apoio, do afeto, da atenção, do descanso, para cá vier e puderam ser atendidos nas suas necessidades pelos trabalhadores da equipe de Batuíra. Dispõe dos nossos melhores recursos, Senhor, em torno daqueles que fomentam a ideia suicida, a ideia abortista, a ideia homicida, enfim, toda ideia contrária à valorização da vida. E aqueles que de alguma forma a estão alimentando para executá-la e assim se comprometer ainda mais com dor e sofrimento. Que os nossos melhores recursos fluídicos, do campo dos sentimentos, dos pensamentos, dos ideais, possam envolvê-los. Inspira-nos, Senhor, e fortalece-nos, para que logo mais, durante a noite, durante o desprendimento natural provocado pelo sono físico, possamos continuar os nossos estudos e, quiçá, trabalhos de auxílio, dando a nossa modesta contribuição, mas necessária. Inspira-nos nos momentos de indecisão e fortalece-nos na hora do testemunho, agora e sempre, que assim seja.